Olá, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, paz seja com todos, amém? Estamos aqui mais um dia e mais uma vez para partilhar o pão com vocês. Estamos aqui para trazer para vocês a palavra do Senhor, o alimento que Ele tem colocado na nossa mesa todos os dias, amém? E nós estamos aqui para partilhar com vocês, como diz aí o nome do nosso canal, né? Partilhando o pão, amém? Vamos aí para o livro de 2 aos Coríntios, capítulo 13, verso 11 em diante. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Amém? Deixa eu ver aqui. E a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Aqui a palavra do Senhor fala sobre a saudação que nós, os cristãos, devemos, fazer sempre. Amém? Meu marido, você quer ler? Pode ler aí, depois eu falo. Eu li do 11. Pode ler. Vou ver no 9. Aí. Pois, irmão, aqui a palavra de Deus, ela dá um parecer como um cristão deve ser na presença de Deus. Como nós devemos se comportar na presença de Deus. Ele fala aqui em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 9. Pois nós regozijamos quando nós estamos fracos. E vós sois fortes. Isto é o que rogamos e sabemos o vosso aperfeiçoamento. E Deus fala, quando nós pensamos que estamos fracos, Deus vai o quê? Aperfeiçoar a nossa vida na presença dEle. Deus vai fazer algo na nossa vida. Por quê? Porque se nós estamos ali fracos, Deus ele tem como trabalhar na nossa vida. E que nós somos fracos, mas somos fortes. Por quê? Estamos na presença de Deus. Deus está com nós. Deus está na direção junto com nós. E que ele fala, rogamos sabendo vosso aperfeiçoamento. Ele vai aperfeiçoar a nossa vida na presença dele. Ele vai nos ajustar no caminho dele, dando nós ali força para nós caminhar, força para nós ali ter a nossa vida na presença de Deus. Porque sem a presença de Deus, sem o brilho de Deus, sem a luz de Deus na nossa vida, nós se perdemos no dia a dia da nossa vida. No dia a dia da nossa vida vem as tribulações, vem as lutas, vem as pessoas, vem o ataque sobre a nossa vida. Tudo vem acontecendo no dia a dia após dia na nossa vida. E nós temos que estar o quê? Estamos aqui regozijando, estamos fracos, mas vós sois fortes. Ele fala, você está fraco, mas você é forte. Estando com Deus, você está forte. Você está forte na presença dele. Amém, irmão? Então você tem que se ajustar no caminho do Senhor. Você tem que se alinhar na presença de Deus, para que você continue sendo forte. Aqui ele fala, pois quando aos mais irmãos regozijai vós, sede perfeito, sede consolador, sede de um mesmo parecer. Consolados. Consolado. E de um mesmo parecer viver em paz. E Deus de amor e de paz será convosco. Amém, irmão? Deus fala assim aqui, olha, eu escrevi aqui no meu caderno, meus irmãos, minhas irmãs, aquilo que o Espírito Santo me deu aqui, me lembrou, ele foi me dando aqui explicação no meu coração e me lembrando as palavras, Porque quando nós estamos abatidos, quando nós estamos ali passando por luta, nós nos sentimos fracos, mas na verdade nessa hora nós estamos fortes. É nessa hora que nós temos que lembrar da palavra de Deus. Como que eu fico forte se eu estou passando uma luta tremenda, seja numa enfermidade, seja aí na minha vida financeira, seja aí na minha vida conjugal, não importa a área da sua vida que você esteja passando aí por luta,
por uma situação difícil. Deus fala que na hora que nós estamos se achando fracos, nós devemos dizer que somos fortes. Como que eu vou me fortalecer? Lembrando da palavra do Senhor, me colocando na palavra do Senhor, né, amor? Quantas vezes meu marido chega batido, ele chega assim, eu olho para ele, o semblante dele está caído, e eu falo, amor, você está bem? Ele fala, não, eu não estou bem. E ali eu começo a buscar a direção do Espírito Santo, e ali o Espírito Santo vai me dando palavra, vai falando através de mim com ele, não é, amor? Com certeza. O que você sente? Você não se sente forte? Com certeza. Bom, por quê? Porque ele começa a se alimentar de coisas boas, e que alimento é melhor para nós que a palavra do Senhor, né, meu irmão? Nosso melhor alimento, a vitamina melhor para o nosso corpo, tanto físico como mental, como espiritual, é a palavra. Como nós vamos, como uma vitamina, nós vamos tomando todos os dias, e aquilo vai nos ajudando você está com uma tendência de uma vitamina no seu organismo, e aquilo te dá mal-estar, te deixa fraco. Vamos pôr aí a vitamina B12 aí, que é a mais usada, né? Você precisa daquela vitamina. Para quê? Para os ossos, para você se fortalecer, para você ter força nas pernas. Assim a palavra de Deus é alimento para o nosso espírito. E o nosso espírito alimenta também a nossa carne. Aqui, eu escrevi aqui algumas coisas que o Espírito Santo me deu. Diz assim, olha, segundo aos Coríntios, capítulo 13, 11, fala assim: temos que estar constantes na fé. Não importa as circunstâncias. O problema, a situação, devemos vigiar e orar sempre, pois se crermos, veremos a glória de Deus. Assim o Espírito Santo falou no meu coração: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Nada pode nos tirar da presença de Deus. Nem a dor, nem a fome, nem a tristeza, nem a alegria, nem em riquezas, nem as riquezas deste mundo, nada mesmo. Devemos vigiar sempre para que o diabo, o nosso adversário, o nosso inimigo, nosso adversário, possa nos afastar do amor de Deus. Amém? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e tudo isso vos será acrescentado. Só mais um pedacinho aqui. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém, meu marido? Amém. Então, você vê quanta coisa. Quando eu estava fazendo esse devocional aqui em particular, eu estava abatida. Eu estava passando por uma luta, e aquilo estava me deixando bem mal mesmo, assim. Nossa, eu lembro que nesse dia aqui eu estava bem para baixo, né? Espiritualmente falando, e fisicamente eu estava desanimada, sabe? Enfraquecida. E ali eu fui fazer o meu devocional e o Espírito Santo, ele me deu essa palavra. E ali o Espírito Santo, ele foi falando: olha, se alimenta do que fala a palavra de Deus, né? Não do que o inimigo está jogando na sua mente. Não fica se alimentando das coisas terrenas e nem das coisas que o inimigo, ele lança, os pensamentos, os dardos inflamados, né, amor? A palavra de Deus fala sobre o inimigo vir contra nós, né? Com dardos inflamados. Lembra ali a história de Davi, de novo. A história de Davi, quando Davi ali ele foi lutar contra Golias, Golias fez o quê? Humilhou ele ali, falou um monte de coisas ruins para ele, né? É como se Davi fosse ali um cachorrinho, vira-lata que tivesse chegado ali, né? Porque tinha um exército inteiro, vamos falar, tinha uma matilha de pitbull e mandaram um vira-latinha lá para morder a canelinha dele. Mais ou menos no nosso falar hoje, seria isso, meu irmão, minha irmã. Eu não estou brincando com a palavra de Deus, mas na nossa visão hoje espiritual seria isso. Tinha lá uma matilha enorme de pitbulls, né? Aqueles soldados
do rei Saul, aqueles homens todos preparados para a guerra, todos fortes, musculosos, com armaduras, né, amor? Tinha armadura, tinha lá o seu escudo, tinha suas espadas, o capacete. Então, assim, eles eram preparados, eram preparados fisicamente. Por isso que Deus fala assim, que nós não devemos olhar para a aparência. Porque Deus, ele não vê como o homem vê. Aí eu falo para vocês assim, vocês olham aí para nós, ai, casalzinho, até bonitinho, né, os dois velhinhos falando na frente da câmera. Mas não sabe nada, inocente eles. Não, os Espíritos Santos. Mas Deus, ele não olhou para a nossa aparência, para a maneira da gente falar. Pelo contrário, ele usa nós dentro do nosso tom. Ele usa meu esposo para falar a respeito das plantas, da semente, da terra. Você vê? Ele nos capacita, ele nos dá sabedoria do alto, não dessa terra. Nós não buscamos sabedoria da terra, nós não buscamos aqui as coisas da terra. Nós olhamos para o alto, nós olhamos para Deus. Como Davi, que parecia ali aos olhos humanos, um vira-latinha, um cachorrinho pequenininho, em meio a não sei quantos mil pitbull atrás dele, mas só ele teve a coragem, só ele teve fé verdadeira, genuína. Para quê? Para derrotar aquele gigante. Minha irmã, tá se sentindo uma vira-latinha, um cachorrinho ali bem pequenininho? Davi, ele sabia que na força dele, ele não podia fazer nada. Eu sei que eu, irmã, se eu me colocar na frente desse celular, se eu ligar essa câmera para falar aquilo que está em mim, não tem nada de bom. Aquilo que vem aqui na minha mente, que está aqui no meu coração, não vai ter nada para dar para você. Mas eu estou aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Eu estou aqui com o meu esposo, né? Ao lado do meu esposo. Nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus, do Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque é Ele quem vai dar a cabeça desse gigante para nós. É Ele quem vai falar através de nós. É o Espírito Santo dele, é o Senhor Jesus que habita em nós, através do teu Santo Espírito, quem vai conduzir esse vídeo. Não somos nós. Davi, ele era ali aquele cachorrinho pequenininho que ninguém dava nada, principalmente os da casa. Principalmente, meus irmãos, os da casa não dá nada por você, não dá nada por você, minha irmã. Mas Deus, ele vê tudo. Ele não vê a nossa aparência externa. Ele não vê aquilo que os olhos da carne vê. Ele vê o nosso coração. O Senhor, ele viu o meu coração. Lá no passado, ele viu o coração do meu esposo. Foi o Senhor quem nos uniu, porque ele sabia que eu e meu esposo juntos, nós iríamos servir a ele sem medo. Sem medo, minha irmã. Nós íamos fazer a vontade dele, independente do que as pessoas acham, pensam ou digam de nós. Nós estamos aqui para servir o Deus Altíssimo. Ele é o nosso rei. Davi foi lá para fazer o quê? Para se mostrar. Vou mostrar para esse povo aí que eu posso, porque eu já matei um urso, já matei um leão. Não. Ele foi lá com humildade, serenidade. Ele pegou o que Deus deu para ele, Deus usou Davi no dom dele. Qual era o dom de Davi? Ergueu uma espada, ergueu um escudo? Não. Davi não tinha força na mão. Não. Nem sabedoria, nem porte físico. Deus dá aquilo que ele pode usar. O que ele podia usar? A pedra. A pedra. Ele era um menino novo, um rapazinho ainda. Com a espada. Ele era um jovem, né? É. E, gente, de vez em quando passa uma sombrinha aí, um mosquitinho. Fazer o quê, né? Acontece. E Davi, ele não foi na força dele. Ele não foi no que ele achava que ele podia. Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Ele foi no poder de Deus.
E ali Deus deu cabeça de Golias aos pés dele. Como ele disse, que o Senhor ia dar. Ele não falou, eu vou te matar, eu vou cortar sua cabeça, eu vou fazer. Uma palavrinha ruim, né, amor? Né, amor? Com certeza, né? Então, irmão, às vezes nós queremos se achar que nós somos fortes, que nós podemos fazer na nossa força, é difícil, não conseguimos fazer na nossa força. Aqui, vou dar um exemplo aqui, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 4. Aqui ele fala, Jesus foi crucificado na fraqueza, mas vive contudo pelo poder de Deus. E assim é nós. Nós somos crucificados na nossa fraqueza, mas nós vivemos pelo poder de Deus. Amém, irmão? Nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele pelo poder de Deus, pelo convosco. Para conosco. Então, irmão, essa é a palavra. Você está fraco, mas com Deus você é forte. Você está vivendo porque Deus está dando isso para você. Então, não joga fora o que Deus está dando para você hoje. Glória a Deus. Recebe. Não deixa o diabo roubar aquilo que Deus está te dando hoje. Deus está dando vida. Deus está crucificando as coisas velhas suas do passado, deixando lá atrás. E Ele está crucificando você para uma vida nova. Vai ressuscitar você. Você vai viver pelo poder de Deus. Amém, irmão? É isso que Deus está te dando. Amém? Deus, Ele fala aqui, olha, que nós não podemos estar inconstantes. Hoje eu tenho fé, hoje eu estou, olha, amanhã eu estou caída, estou derrotada, eu estou entristecida, eu acho que eu não vou vencer, eu acho que não vai dar certo, eu acho que eu não vou conseguir. Meu irmão, se Davi fizesse isso, ele nunca teria chegado lá, na frente daquele exército todo de Saul, ele não teria vencido Golias. Davi era constante na presença do Pai. Davi, ele estava sempre ali com a confiança dele, com o coração dele voltado para quê? Para Deus, né, amor? Para Deus. Com certeza. Assim, eu e meu esposo, nós estamos aqui hoje, meu irmão, minha irmã, nós não estamos aqui achando que nós vamos resolver seu problema. Nós não estamos falando que nós vamos ajudar você na sua situação, não. Mas Deus pode. Mas Deus, Ele nos usa para falar com você. Ele nos usa para mostrar para você, olha, seja forte, seja corajosa, seja corajoso, meu filho. Vá adiante, vá em frente. Olha para os homens que relata ali a minha palavra. Olha Davi, olha Elias. Elias quando orou, nós falamos no outro vídeo, né, amor? Elias quando orou, ele teve fé que Deus ouviria a oração dele. E ali o que aconteceu, meu irmão, quando Elias orou? Ficou sem chover por 3 anos e meio. Você imagina a terra sem chuva por 3 anos e meio. O terror, a seca que ficou nessa terra. E daí quando Elias voltou a orar e falou para o Senhor mandar chuva, o Senhor mandou chuva. Ah, mas Elias orou com o joelho lá, com a cabeça lá entre os joelhos, ajoelhado ali, e Elias orou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. O rapaz foi lá tantas vezes subir aquele monte para olhar lá para o lado do mar. Foi. Então, é assim que Deus opera. Deus, Ele prova nós em toda e qualquer situação. Deus está nos provando. Ele está mostrando, olha, eu faço na hora certa, no tempo certo, né, amor? É no tempo certo, minha irmã. Elias não orou e falou assim, Pai, agora manda chuva, eu te peço. E a chuva caiu. Elias teve que se esconder, Elias ficou vivendo em caverna, não é, amor? Elias foi lá viver lá com aquela viúva, que não tinha comida nem para ela e nem para o filho. O Senhor proveu o alimento, eles não morreram de fome. O Senhor proveu a água, eles não morreram de sede. Mas foi 3 anos e meio. Foi muita luta ali, muita situação difícil, para depois
o Senhor tocar no coração de Elias. E ali Elias foi e colocou o joelho, a cabeça entre os joelhos ali, ajoelhado ao chão, e Elias orou. E Elias orou, e orou, e ele só parou de orar quando ele viu que Deus deu um sinal. Irmã, Deus já deu um sinal? Não. E por que parou de orar, minha querida? Por que, meu irmão? Por que o irmão não ora mais se Deus ainda não lhe deu um sinal? Então, assim, tem coisas que eu oro há anos, eu e meu esposo. E nós só vamos parar de orar quando Deus der um sinal. Nós estamos orando num propósito, Deus já deu um sinal. Não foi, irmão? Deus me deu um sinal. Eu falei para o meu esposo, eu falei para o meu esposo e depois Deus mostrou que era verdadeiro o sinal que ele me deu. E nós não paramos de orar ainda. Por quê? Quando Deus colocar aqui, que eu puder falar e dar o testemunho, cantar o louvor de agradecimento, o hino da vitória, aí nós vamos entregar a nossa oração às mãos do Senhor. Então, meus irmãos, olha a situação de Elias. Elias, ele orou, e na 7ª vez que o rapaz subiu, que o rapaz viu uma nuvenzinha, era do tamanho de um punho. Eu tenho uma mãozona, viu? Olha, a mão aqui é grande, né, amor? Foi uma nuvem desse tamanho aqui no céu, isso aqui é nada. É alguma coisa, uma nuvem do tamanho da minha mão, meu irmão, lá longe, perto do mar, não é nada. E foi o que o moço falou para Elias. Falou assim, eu vi uma nuvenzinha lá, do tamanho do punho de um homem, lá perto do mar, lá. Aí Elias entendeu, Deus respondeu. E ali Elias declarou, ele falou, vai e fala para cá, ir embora para casa dele, ajeitar o carro e ir embora. Por quê? Porque a chuva não vai deixar ele ir embora depois. Porque está vindo uma grande tempestade aí, irmãos. Deus me deu um sinal, eu falei pro meu marido, pro meu filho, Deus deu um sinal, está vindo uma grande tempestade aí, gente. Vai ser tão grande que vai atingir até a vizinhança. Todos que nos conhecem vão ver, vão colher essa chuva junto com nós. Amém? Amém, minha irmã? Tenha fé, seja forte, corajosa, seja constante. Mas eu estou sofrendo, mas eu tô padecendo. Olha para Jesus. Mas eu estou com medo. Olha para Jesus. Pedro teve medo e olhou para baixo. Olhou a circunstância, a situação afundou. Irmã, tá com medo? Olha, estende a sua mão para o alto aí. Faz, irmã, eu faço. Eu estendo a mão e falo, Senhor, pega aqui, me ajuda, me leva, me conduz. Senhor, vai lá, pega meu marido lá, onde ele estiver no trabalho dele lá, pega ele, levanta ele, fortalece o nosso filho. É assim, irmã, constante. Olha a palavra que Deus deu aqui, olha tudo que Deus colocou aqui, não olha a circunstância, não olha os problemas, a situação, né? Vigia, ora sempre e crê que nós veremos a glória de Deus. Lembra que Jesus falou para as irmãs de Lázaro? Se ouvirdes, eu já não te hei dito, se ouvirdes e crerdes, verás a glória de Deus. Eu vou ver a glória de Deus, irmão. Irmã, eu creio que você, minha irmã, eu creio, profetizo sobre a tua vida. Você, meu irmão, vocês vão ver a glória de Deus. Sejam constantes na oração de vocês. Coloquem os teus olhos fitos em Deus e Deus vai dar vitória. Eu profetizo, nós declaramos as bênçãos sobre a vida de vocês. Amém? Deus seja louvado e glorificado através da vida de vocês. Meu irmão, minha irmã, você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixe seu gostei, deixe seu comentário, deixa aí uma palavra para nós, amém? Clica aí no sininho das notificações para que todos os dias você receba aí um vídeo nosso. Tenha tempo, não para o casal, tenha tempo para ouvir a Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo que está falando com vocês nessa hora aqui.
seja de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, a hora que for. Ore, busquem a Deus, assista ao vídeo, assiste de novo, toma posse, não do que a irmã Lília, o irmão Jesus, seja como vocês queiram me chamar, né? Missionários, pastores. Nós somos pessoas de Deus, usadas pelo Espírito Santo para abençoar a vida de vocês. Recebam aí na vida de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.